O papel que nos foi incumbido de falar seria o manejo endoscópico da endoscopia, né, fazendo essa interface além do diagnóstico. E ao longo dessas décadas a gente vê a endoscopia caminhar não só da parte diagnóstica, como a doutora Cecília muito bem frisou, mas para, juntamente com a abordagem clínica e dos cirurgiões, poder incrementar auxílio aos pacientes. Somente para estratificar e elencar as causas de pancreatite crônica, muito comumente o abuso de álcool, causas genéticas como a fibrose cística, as obstruções ductais, seja ela por um trauma, né, um trauma abdominal fechado, seja pela mesma formação de um pseudocisto pós-pancreatite aguda, ou nos casos genéticos como pâncreas de Wisman. A pancreatite tropical, menos frequente vista no nosso país, doenças sistêmicas como o lúpus eritematoso sistêmico, alterações como a hipertrigliceridemia, o hiperparatireoidismo, a pancreatite autoimune e mesmo a pancreatite idiopática. E quando a gente ainda usa termos como idiopática nos dias de hoje, mostra o quão complexo é essa doença. Onde a endoscopia pode abordar, diante principalmente das complicações. Então, na formação dos pseudocistos, a endoscopia terapêutica tem se aproximado cada vez mais nessa última década. Nos casos de obstrução, desde o duodeno, então, os cistos ou mesmo o edema pode gerar uma dificuldade de passagem na obstrução do ducto pancreático ou biliar. E também nos períodos de agudização em se falando de uma pancreatite crônica. Qual é a contribuição da CPRE? A doutora Cecília muito nos ajudou, mas ela ainda é considerada, sim, o guideline, segundo as diretrizes brasileiras de 2017. Até o momento ainda não existe literalmente um padrão ouro, mas a endoscopia é considerado o melhor método, certo? Para o diagnóstico de pancreatite crônica, especialmente naquele específico subgrupo de pacientes com dor abdominal suspeita diagnóstica e que não apresentam evidências clínicas ou mesmo alterações na imagem. E é cada vez mais seleto, porque os testes terapêuticos com medicação e a própria evolução da radiologia têm firmado o diagnóstico com muito mais facilidade. As principais anormalidades radiológicas, a doutora Cecília já abordou, mas aqui a gente consegue ver alterações como a presença de ramos secundários, vistos, obviamente, a CPRE, a dilatação do ducto pancreático principal, as estenoses, as obstruções que nós vamos mostrar e discorrer mais à frente, presença de cálculos intraductais e formações de cavidades císticas. Obviamente, com o recurso da ressonância, da tomografia e da ecoendoscopia, o diagnóstico de pancreatite crônica por CPRE é reservado para casos mais especiais. Bom, fazendo uma atualização, onde o endoscopista ele pode estar fazendo uma interface com a pancreatite crônica. No caso da dor, e aí o Dr. Júlio vai ter a oportunidade de discorrer na próxima aula, nas estenoses, né, nos estreitamentos, na presença do cálculo, também na dor, fazendo um bloqueio de plexo celíaco guiado por ecoendoscopia, nas complicações como no pseudocisto, nos casos das fístulas, na estenose, no estreitamento biliar e até mesmo nas alterações vasculares como varizes por trombose de veia porta e de todo o sistema portal e na verdade também formação de pseudoaneurisma. As opções terapêuticas que nós vamos discorrer seriam a técnica de esfincterotomia pancreática, a abordagem na dilatação das estenoses pancreáticas e biliares, o uso da prótese pancreática, a litotripsia, a drenagem, dentre as técnicas mais comuns, tem vários subtipos, mas as técnicas mais comuns de drenagem de pseudocisto, e também a associação para o tratamento das fístulas. Em se falando da esfincterotomia pancreática, já se trata de um desafio para um endoscopista. Acho que o Dr. Rafael, aqui, como endoscopista terapêutico, sabe do tamanho do desafio que é manusear endoscopicamente um pâncreas. Mas ela, tecnicamente, promove a secção do esfíncter pancreático. Você, já só de abordar, do ponto de vista de cateterismo com fio-guia, já era uma dificuldade. E romper esse músculo num limite tênue de 1 a 2 milímetros de esfíncter, sem gerar agravo dos sintomas, já é complicado. Bom, permite facilitar a remoção de cálculos, a introdução de próteses e do valvo dilatador,
como eu já descrevi, é aproximadamente até 10 milímetros. Obviamente, nos pacientes já na pancreatite crônica, diferente da pancreatite aguda, o manuseio endoscópico repercute em menor índice de complicações. A esfincterotomia pancreática também é utilizada nos casos da papila minor ou menor, em que, após diagnóstico, e aí o recurso diagnóstico, dentre eles a endoscopia também, com a ecoendoscopia, ajudou a indicar, existe uma padronização dos casos em que você pode fazer esfincterotomia. E só para os estudantes, imagine se vocês conseguem identificar a imagem de onde está a papila do adenal menor, e é essa pequena imagem aqui. Certo? Daí o desafio. Pseudocistos pancreáticos, somente para prestigiar a plateia de estudantes, trata-se de uma coleção organizada, rica em enzimas, como a doutora Cecília mostrou muito bem nas imagens do pâncreas, proteínas, né, em maior quantidade, com consequências de muitas das vezes da pancreatite crônica, aguda, ou mesmo após a exacerbação de mais de um surto de pancreatite crônica. E ela, normalmente ela ocorre por ruptura do ducto pancreático principal ou secundário, liberando a secreção de enzimas, muitas vezes para o peritônio, e depois se bloqueando. Sua parede ela é formada por uma cápsula fibrosa, sem epitélio próprio, ou seja, é a defesa do organismo que faz a organização daquela coleção. As complicações graves dos pseudocistos ocorrem em menos de 10%, graças a Deus. E a drenagem endoscópica é a primeira escolha no tratamento dos pseudocistos sintomáticos, estando a cirurgia indicada para os casos de insucesso endoscópico ou radiológico por via percutânea. Somente quando drenar, isso é importante, eu gostaria de chamar a atenção para que o clínico que esteja aí numa porta no pronto atendimento não se precipite em indicar uma abordagem. Quanto mais o tempo passa, a partir do momento do surgimento do cisto, a mortalidade diminui, em comparação de 14 dias para 29 dias, há uma redução expressiva. E quais são as complicações dessas coleções peripancreáticas? A obstrução, às vezes, dependendo da localização que esse pseudocisto se forma, a obstrução promovendo uma dificuldade de esvaziamento do estômago, a icterícia obstrutiva, que progride, porque o cisto não regride em poucos dias, ou mesmo na hipertensão portal por compressão do plexo dessa região. O paciente também pode estar sintomático, com incapacidade de se alimentar, então náuseas, vômitos, dor abdominal, perda ponderal, e naqueles cistos infectados, que aí a gente entra para a abordagem específica dos cistos septados contaminados. Aqui, propriamente, aspectos técnicos desse tipo de cisto, em que a técnica por endoscopia permite que você possa, por exemplo, aliviar uma icterícia drenando a vesícula biliar para o duodeno, drenando, por exemplo, o próprio cisto ou o próprio canal pancreático principal para o estômago, ou mesmo para o colédoco. Então, através de recursos, e aí, primeiro a endoscopia terapêutica, depois a própria CPRE e a ecoendoscopia ampliaram em muito o arsenal terapêutico para esse tipo de abordagem. Hoje, na verdade, a navegação da endoscopia dentro do próprio cisto necrosado já é possível com remoção de debris por abordagem 100% endoscópica. Os aspectos técnicos, como a gente já descreveu, aqui a drenagem do cisto por via transpapilar, ou seja, abordando a papila, você inicialmente consegue abordar todo o canal pancreático distorcido. Aqui a gente consegue ver o canal, o colédoco, na verdade, que você pode muitas das vezes precisar drenar combinadamente, e após a comunicação desse cisto com a luz do adenal, permite-se a involução desse processo e essa drenagem. A técnica utilizada para a abordagem dos cálculos pancreáticos, normalmente a gente tem dois principais objetivos. O primeiro é descomprimir o ducto pancreático principal, e isso permite alívio da dor e daquelas complicações inerentes ao cálculo, além da remoção e a dilatação do tratamento da área estenótica. Então, por um dos princípios, pode-se formar cálculos a partir da deficiência de esvaziamento. Os recursos seriam esfincterotomia pancreática, como mostrada, a colocação de prótese e a própria litotripsia. A dilatação, aqui a gente consegue ver, por exemplo, uma área em que há uma distorção com uma dilatação montante do canal pancreático, que você passa o balão guiado por um fio guia, vê a área de fibrose típica, e quando essa área se desfaz, significa que você conseguiu transformar esse canal nesta conformação.
e aí melhorar bastante o esvaziamento e o alívio dos sintomas do paciente. Uma outra abordagem interessante é o uso da prótese pancreática. E aí existem várias técnicas, mas o que gostaria de frisar é que a taxa de sucesso é de 72% até 100% dos casos, obviamente a depender do médico executante e do serviço que ele dispõe, com resolução da dor, em até 75% a 95% dos casos. Porém, é uma técnica que tem suas complicações. Dentre elas, a complicação mais aguda, a própria pancreatite com dor e colangite, as complicações crônicas como a migração da prótese e com o evoluir da tecnologia das próteses metálicas totalmente recobertas, isso melhorou bastante, a oclusão da prótese por acúmulo de debris e as alterações ductais. Um capítulo à parte a ser tratado seriam as fístulas pancreáticas, e aí a prótese, quando bem indicada e abordada, resolve bastante os casos. Aqui somente para exemplificar a imagem em que você tem a possibilidade de drenar tanto a região que está comprometida, no caso com estenose, bem demarcada aqui, e que assim como você faz na via biliar, você pode implantar mais de uma prótese para que você vá moldando aquela região deformada. Um advento que trouxe um impacto importante na endoscopia, e aqui também para exemplificar para os estudantes, é, na verdade, o Spyglass, que trata-se de um endoscópio que é acoplado dentro do adenoscópio, e que você, ao invés de adentrar o canal pancreático ou biliar com um recurso às cegas, como um catéter, por exemplo, você consegue adentrar com um outro endoscópio e que, através dele, acessórios são manipulados. Então, desde pinças para biopsiar dirigidamente tumores ou mesmo para promover litotripsia. E no caso da pancreatite, diagnóstico de estenose, o diagnóstico da localização do cálculo e propriamente o bombardeio ou a litotripsia é algo plenamente execuível. Então, continuando com o recurso, na verdade, da colangioscopia ou do Spyglass, tem outros concorrentes hoje, a litotripsia pode ser feita por onda de choque, que você consegue bombardear o cálculo e, após essa bombardeio e a fragmentação, removê-lo por via transpapilar e assim resolver sem indicação cirúrgica. A visão clássica e técnica, só resumindo, do Spyglass: você primeiro cateteriza o pâncreas, coloca um fio-guia para que o endoscópio navegue. Essa é a imagem dele jogando o laser para bombardear, e após toda a abordagem, muitas vezes com pequenos traumas feitos pelo próprio laser, você drena com a prótese temporariamente, uma prótese plástica. Bom, como endoterapia, na dor, eu não vou discorrer muito, o Dr. Júlio vai falar, mas sem dúvida a endoscopia pode proporcionar alívio precoce da dor, em até 88% dos casos da forma mais precoce e 67% das formas sustentadas. Principalmente naqueles pacientes que têm uma doença estenosante, como a gente mostrou, o recurso de poder abordar e dilatar e permitir um maior esvaziamento, um clareamento, bem como naqueles cálculos em que a gente acabou de mostrar a abordagem endoscópica. Aqui, a imagem da doutora Cecília mostrou, muitas vezes um raio-x simples, você consegue ver. Obviamente, será um desafio muito grande para um endoscopista, mas assim, pelo menos ter perviedade ou melhora do clareamento do vício faz toda a diferença para esse paciente. Aqui outra abordagem, imagem de cálculos, você consegue abordar, faz a dilatação e estes obstáculos são removidos, melhorando bastante o clareamento do vício. Uma outra imagem, um cálculo gigante em que você consegue, além de não precisar indicar cirurgia para esses casos, depois a colocação de um tubo nasopancreático com lavagens e manuseios, auxílio na drenagem, desconfigurando por via endoscópica um quadro clínico complicado. Aqui o recurso estão somente para exemplificar da ecoendoscopia, em que você consegue localizar o canal pancreático dilatado, acessá-lo de forma retrógrada, quando considerada papila, drena a via biliar por um lado e drena a via pancreática por outro, e resolve de forma plena um procedimento endoscópico. Somente para finalizar, o espectro da endoterapia na pancreatite. Nos casos, na verdade, instáveis, tudo onde você tem massas ou lesões, você já vai direto para a abordagem cirúrgica. Quando você não tem esse tipo de lesão complicada, você pode ter recursos para abordar ou fazer intervenção ductal pancreática. Se for a estenose, como a gente já demonstrou,
colocação de estentes plásticos, obviamente também metálicos removíveis, e também nos últimos casos em que você não resolve a cirurgia. Nos casos de cálculo intraductal, cálculos pequenos, a CPR resolve. Nos cálculos muito grandes ou impactados, a litotripsia pode ser feita ou a indicação cirúrgica. E nas complicações extrapancreáticas, nos pseudocistos, nas estenoses benignas ou mesmo no pseudoaneurisma, você tem que ter um manuseio caso a caso, de acordo com a condição do paciente e o local onde ele está inserido. Muito obrigado.